medo de amar e repetir a história dos meus pais. Já aconteceu com você? Depois da vinheta no Café com Propósito de hoje, eu vou te mostrar que ter medo de repetir ciclos é natural. Porém, isso não pode nem deve definir o seu futuro. Eu te espero depois da vinheta. Muito bom dia, mais um Café com Propósito começando. Eu quero desejar a você uma segunda-feira excelente na paz do Senhor Jesus. Gente, tava com saudade de vocês, viu? Final de semana assim, ó, eu sei que passa voando, mas senti falta. Senti falta de falar com a Carlinha, né, Carlinha? Sim, Dani. Foi bom o fim de semana? Foi. Ah, então tá bom. Gabriel, e o seu? Gente, eu acho que o Gabriel ainda tá meio baqueado, não tá, Carlinha? Eu não sei não. Tá acordado, Gabriel? Eu não sei, gente, se ele tá acordado, tá dormindo. Foi excelente? Glória a Deus. É sobre isso. Aleluia. Queridos e queridas, e essa semana nós vamos abordar um tema que ele é muito importante. Aliás, da minha boca você sempre vai ouvir que é importante, porque não tem nada que a gente aborde aqui no Café com Propósito que seja banal. Tudo é importante porque é para o seu crescimento, é para a sua evolução como pessoa, para a expansão da sua consciência e, é claro, tudo à luz da palavra de Deus. Porém, esta semana nós vamos falar sobre o quê? Relacionamentos, mas numa área muito específica de relacionamento. Semana passada nós falamos de medos, falamos de padrões mentais. Você que está seguindo aqui o nosso Café com Propósito, você tem visto o tipo de conteúdo que nós temos colocado, os episódios, cada tema abordado. E agora, gente, eu quero trabalhar com você a questão do medo de repetir ciclos no relacionamento. Quantas pessoas eu não atendo em consultório? Todos os meus mentorados que eu já lidei com tratando questão de relacionamento, o medo de repetir o ciclo. Dani, mas eu não quero ser igual minha mãe. Dani, eu não quero ser igual meu pai e tal. Gente, isso é muito mais real do que talvez a gente gostaria, sabe? Isso é realmente uma coisa que acontece. Por quê? Porque talvez você queira viver um relacionamento saudável, mas lá no fundo, essa pergunta fica. E se eu for igual ao meu pai? E se eu viver o mesmo caso que a minha mãe? E se eu trouxer para a minha vida o que eu via que machucava os meus pais? E aí você tende a ter medo de se entregar, a ter medo de viver novos relacionamentos, de conhecer pessoas com base na história que você teve na sua infância, na sua adolescência. Gente, eu falo o seguinte, a infância é o lugar que a gente vai passar a vida adulta tratando. Toda pessoa que chega aqui para mim, para ser cuidada, não tem como não visitar a infância. Porque parte dos nossos traumas, parte de tudo que nos acontece está lá. Ah, Dani, você trabalha regressão. Não, não é regressão. A grande questão é que você carrega hoje, na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida adulta, a cultura familiar dos seus pais. Pensa que a cultura familiar da sua família já é desafiadora, né? Porque todo mundo tem qualidades, pontos que precisam ser desenvolvidos. Agora imagina duas pessoas indo para debaixo de um mesmo teto. Pai amado! Quando você tem duas pessoas entrando debaixo de um mesmo teto, iniciando um relacionamento, um traz a sua bagagem e o outro também traz a sua bagagem. Só que detalhe, bagagens cheias de significados, cheias de medos, cheias de trauma, cada um trazendo para dentro do mesmo ambiente culturas familiares diferentes. E é claro, gente, que isso vai dar choque. É claro que isso vai acontecer ali em algum momento, desarmonia, desacordos, tudo isso acontece. Agora, o que é importante compreender e aprender? Como eu trabalhar o meu relacionamento para ele ser o mais saudável possível. Eu trouxe aqui algumas coisas para nós compartilharmos essa semana e eu quero muito, tá? Eu vou começar a interagir com vocês lá no Instagram também, tá? Então, ó, pega o episódio de hoje e aí eu vou abrindo caixinhas de pergunta no Instagram pra gente ir conversando. E esse tema
O que eu puder contribuir com vocês, a gente vai desenrolando aí no meio da semana, lá no Instagram também, tá? Então, não vamos ficar só aqui não. Vamos lá pro Instagram também, que eu vou abrir caixinha de pergunta, tá bom? Queridos, vamos lá. Primeira coisa, o medo, ele não nasce do nada. Eu tenho uma frase que ela me acompanha há muitos anos, que é a seguinte: nada é do nada. Tudo tem uma origem. A forma como eu penso hoje tem uma origem. A forma como eu me comporto hoje tem uma origem. Nada é do nada. Ai, do nada a Dani explodiu. Do nada a Dani fez isso. Do nada fulano fez aquilo. Não é do nada. Teve um gatilho mental. Esse gatilho é acionado por conta do significado que aquele tema tem para aquela pessoa. Por isso que nada é do nada, tudo tem uma origem. Ó, pensa comigo. O nada, ele é a ausência do tudo. Então ele já é muita coisa. Deu para entender? O nada é a ausência do tudo. Então ele por si só é muita coisa. Quando o marido chega em casa, que vê a mulher lá com uma cara meio diferente, ele fala: amor, o que você tem? E ela fala: não tenho nada. Gabriel, como você fica quando eu falo que eu não tenho nada? Ó, tá vendo? Ô, Gabriel, isso aqui não é DR não, meu filho. Calma aí, entendeu? Mas vocês viram aqui, gente. A coisa é real. Carlinha, quando alguém olha pra você e você fala: não tenho nada, o que a pessoa diz? Ixi, já sai até de perto e fala: ixi, aí tem coisa. Gente, só a resposta, não tenho nada, já é muita coisa. Porque a linguagem do corpo entrega, né? Não tenho nada, mas não sai um sorriso. Não tenho nada, mas tô com a cara emburrada. Não tenho nada, mas tô batendo as portas do armário. Eu não faço isso não, né, Gabriel? Eu não bato as portas do armário não, né? Tá vendo? Você não viu, mas ele falou que não. Ele falou que não. Tem um autocontrole? Ah, então tá bom. Compreende, gente? Já é muita coisa. Então nós precisamos compreender que todas as vezes que você abre a sua boca e quer falar não tenho nada, não, tem coisa aí. Tem coisa aí. E aí, o que acontece com isso? As pessoas criam um medo de amar. O medo de amar por conta do que elas viram durante a sua infância e durante a sua adolescência. Elas viram a dor que os seus pais viviam sendo chamado de amor. Então, era pai machucando mãe, mãe machucando pai, com palavras, com grosserias, com gestos, às vezes até violência física, verbal, psicológica. Um dia nós falaremos sobre essas 3 violências, viu? Física, verbal e psicológica. Então a criança cresce vendo dentro de casa, muitas vezes os pais se machucando, e cria-se que isso é um amor, né? Porque papai e mamãe casados, vivendo juntos e tal. E aí ela cria o medo de amar. Só que isso não é uma coisa clara. Isso está inconsciente. Quando você começa a crescer, você percebe que amar para você gera um temor, gera um medo. Poxa, mas... ai, não quero gostar de ninguém, não. Não quero casar. Não, olha, Deus me livre. Eu vou fazer minha vida sozinha. Você conhece pessoas que falam isso? Quando eu pego uma criança de 10, 12 anos que diz: ah, não, tia, eu não quero casar. Ali eu já sei que tem uma dor revelada. Para mim é revelada, mas para adolescente, ela só sabe que ela não quer casar. Para ela não é. A infância, ela cria modelos internos de relacionamento. Tudo que ela vê nos seus pais, nos seus tios, nos seus avós, tudo que ela vê no ambiente em que ela vive sobre casais, aquilo vai criando um modelo interno. Então ela vê que dentro de casa o pai não tem gesto de carinho com a mãe. A mãe manda no pai. Ok. Aí ela chega na casa da avó e ela vê o tio e a tia dela se tratando diferente. Ela, ué, eles não gritam, eles não brigam.
Eles falam por favor um para o outro. Entende? E aí a cada casal que ela vê, a criança ela vai criando um referencial interno. Mesmo sem perceber, mesmo sem entender o que está acontecendo. Ela vê a conversa das pessoas, ela vê brigas, ela se afasta, ela vê reconciliação, ela vê destruição. Tudo aquilo vai criando um referencial interno. Então, grande parte do que você pode estar carregando não é seu, mas sim são os modelos internos de relacionamento que você vem trazendo desde a infância. Só que é o seguinte, eu preciso dizer uma coisa para você. A repetição não é o destino. A repetição não é o destino. Por medo disso se repetir, você acredita que o seu destino já está dado ao fracasso. Já está dado ao sofrimento dos modelos internos que você tem. Você acha que aquilo vai acontecer na sua vida de novo. Por quê? Porque é o que foi aprendido. O que foi aprendido e não foi ressignificado, não foi elaborado, e aí o medo vai se fortalecendo. Dani, então como que eu consigo fazer um destino diferente daquilo que está dentro de mim? Trabalhando o significado daquilo. E procurando transformar dentro de você a consciência de que a história dos seus pais não é a sua história. A história dos seus tios não precisa ser a sua história. Você não é o seu pai. Você não é a sua mãe. Você pode carregar traços genéticos. Você pode carregar padrões comportamentais. Ok. Porém, você pode fazer diferente. Você pode aprender a fazer diferente. Ressignificando, transformando, vivendo o novo. Dani, mas como eu faço isso? Vou compartilhar alguns passos aqui com você. Tá com papel e caneta? Se não, pega aí. Pega aí porque, eu trouxe aqui alguns toques que podem ser muito importantes para você. Nomeie, dê nome ao ciclo que você tem medo. Dê nome ao ciclo que você não quer repetir. Por exemplo, eu tenho medo de repetir o abandono. Ou seja, porque você viu seu pai abandonando a sua mãe ou sua mãe abandonando o seu pai, você tem medo de viver a mesma coisa. Mas olha que coisa interessante, às vezes você tem medo tanto de fazer como de receber o abandono. Talvez, de imediato, parece ser mais óbvio que você tem medo de ser abandonado. Mas lá no fundo também pode existir o medo de você abandonar. Então, para não destruir uma família, o que eu faço? Eu já nem começo uma. Então é importante você começar a nomear os ciclos que você não quer viver. Então, por exemplo, eu tenho medo de repetir o abandono. Outro exemplo, eu tenho medo de me anular. Nossa, gente do céu, eu ouço tanto isso. A cada pessoa que eu cuido, quando viveu relacionamentos em que, ou em namoros, casamentos antigos, viveu a anulação, tem medo do próximo. Fala, não, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero casar na minha vida, nunca mais eu quero namorar ninguém, porque a pessoa não deixava eu fazer nada. Eu tive que anular a minha vida para ela poder fazer a dela. E eu não quero mais viver a anulação. Só que, lembra o que eu falei? A repetição não é o destino. Então você não precisa repetir uma coisa que você não quer viver mais. Você pode trabalhar o novo dentro disso. E o que você vai construir hoje, isso sim vai decidir o seu destino. Isso sim vai impactar o seu futuro. Então, nomeie, eu não quero mais viver repetição. Quando você nomeia, você traz para a consciência aquilo que precisa ser trabalhado. Outro ciclo que é muito comum que eu trouxe para você. Eu tenho medo de ser agressiva. Quantas pessoas que são machucadas, são feridas por conta que o outro não reconhece o limite dele.
Gente, limite existe para ser respeitado. O meu limite termina onde começa o seu. Então, sim, eu preciso saber até onde eu posso ir. Sabe o quadrado? Imagina aqui um quadrado. O quadrado tem a linha, né? Aqui, aqui e aqui. Este quadrado é o meu espaço. Esse quadrado é o seu espaço. Essa linha, ela delimita o meu e o seu. E isso precisa ser respeitado, até mesmo dentro do relacionamento. Ah, Dani, mas duas pessoas se tornam um quando se casam. Ok, porém não deixa de ser dois indivíduos. São dois indivíduos que agora vivem uma só vida. Agora eu preciso aprender a viver uma vida de casal sem perder a minha individualidade, sem perder a minha personalidade. E aprendendo a respeitar o espaço do outro, a respeitar os sonhos do outro, a respeitar a vida do outro. Então, tudo isso é muito importante para que você consiga fazer o seu futuro diferente. Outra frase que eu trouxe aqui, que se repete muito nas sessões é: eu tenho medo de escolher alguém igual ao que me feriu anteriormente. Quando você nomeia, você sabe exatamente o que você precisa trabalhar. Então a tarefa que eu vou te deixar no dia de hoje é você olhar para dentro de você e ter coragem de nomear. Quais são os medos que você tem em relação a relacionamento? Quando você identificar, você vai começar a elaborar isso. Como? Para começar, compreendendo que você não é responsável pela história que você recebeu, mas você se torna responsável pelo padrão que você decide continuar ou interromper. Pelo que você recebeu, você não tem responsabilidade. Agora, por aquilo que você vai continuar ou você vai interromper, essa sim é sua responsabilidade. Por isso sim você é responsável. Então, peraí, o que eu vou permitir? Até onde eu vou suportar essa situação? Há momentos que sim, é importante se posicionar. Então, quando você começa a compreender isso, opa, então quer dizer que não precisa continuar sendo como era antes, aquela coisa ruim? Não, não precisa. Você pode aprender a fazer o novo. E quando você descobre isso, gente, isso parece pequeno, mas não é. Eu atendo pessoas diariamente que chegam aqui acreditando que a vida é a repetição dos erros do passado. Não, não. Quando você compreende que você pode ter e sonhar com um relacionamento saudável, você começa a abrir uma janela que antes estava fechada. E sim, é o prazer de Deus que você tenha um relacionamento feliz. Você que já está num relacionamento e ele não está legal, bora cuidar desse relacionamento. Um relacionamento ele se torna saudável quando eu paro de fugir da minha história e eu começo a curar aquilo que ainda tem em mim que precisa ser curado. A transformação verdadeira ela é de dentro para fora. Só que eu preciso ter coragem de enxergar aquilo que eu preciso transformar. Então, no episódio de hoje, eu deixo essa tarefa para você. Nomeie, anote tudo aquilo que você quer viver a transformação na sua vida afetiva, no seu relacionamento. Você que já está no relacionamento, o que você gostaria que mudasse? O que você gostaria que parasse de se repetir que é negativo? E você que tem medo por conta de traumas de relacionamento, nomeie. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Nomeie. E você vai começar a trabalhar a ressignificação disso. Amanhã, no tema de amanhã, eu vou continuar trabalhando com você como você trabalhar a cura de dentro para fora na área dos relacionamentos. Então, te espero terça-feira, amanhã, 7 e 7 da manhã, aqui no Café com Propósito. Eu quero desejar para você uma segunda-feira excelente e se essa mensagem serviu para você... Serviu para você, Carlinha? Muito. Se serviu para você também, compartilha com no mínimo 5 pessoas
Enquanto eu tô falando aqui, ó, com certeza tá vindo algumas pessoas aí na sua mente. Compartilha com 5 pessoas. E depois você pergunta para elas, e aí, o que você achou? O que você vai mudar a partir de agora? E bora todos nós vivermos a transformação por meio da renovação da nossa mente. Um beijo no seu coração e um dia excelente na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, gente!